Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade da Beira Interior, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Real, Sr. Presidente da Animar, Srs. Presidentes de Câmara aqui presentes, mais autarcas, minhas senhoras e meus senhores, os desafios dos territórios de baixa densidade que este fórum aborda não são novos, têm décadas no nosso país, mas têm-se também acentuado. Os territórios de baixa densidade entraram naquilo que poderíamos designar como um ciclo vicioso, em que cada um dos fatores que contribui para a sua desvalorização económica e social se reforçam mutuamente. Há perda de atividade económica, perda de população, envelhecimento, diminuição da presença do Estado, perda de massa crítica. E cada um destes fatores contribui para acentuar cada vez mais os outros fatores. E todos em conjunto contribuem também para a própria perda de peso político destes territórios, que explica em si, porque por vezes e com frequência no passado, eles não tiveram a atenção para os seus problemas que merecem. Não é fácil inverter este processo e não seria honesto dizer nem que ele pode ser invertido do dia para a noite, nem sequer que podemos voltar à realidade, por exemplo, em termos populacionais do passado. A tendência para a concentração de população em espaços urbanos é comum em todo o mundo, acontece em todo o mundo. No entanto, o que temos de garantir é que estas comunidades permanecem comunidades vivas, com as várias gerações presentes, com oportunidades económicas para todos aqueles que aí vivem, tirando pleno partido das potencialidades que aí existem para o bem dessas comunidades, mas para o bem de todo o país, e em que, portanto, exista uma possibilidade de desenvolvimento económico e social e uma qualidade de vida que, sendo diferente, pode até ser melhor e tão ou mais dinâmica do que aquela que encontramos nas zonas mais populadas do nosso país e, em particular, no litoral. Nesse contexto, nós não vamos inverter este fenómeno nem com meras políticas assistencialistas, nem apenas com uma aposta em infraestruturas e equipamentos, onde, em muitos domínios, mesmo nestes territórios, já estamos hoje bem acima da média europeia. Não excluindo, e digo sempre isto, não excluindo que pontualmente haverá casos, circunstâncias em que investimentos, incluindo em infraestruturas e equipamentos sociais, continuam a ser necessários. Mas o que é fundamental é uma estratégia de valorização destes territórios partindo destes territórios. E o papel do Estado é aquele de intervir para, por um lado, potenciar as dinâmicas positivas que já existem nesses territórios, ou que surjam nesses territórios. E, em segundo lugar, aquele de diferenciar positivamente estes territórios. Não é discriminar positivamente estes territórios. É diferenciar no sentido de reconhecer a diferente situação em que estes territórios se encontram. E há várias áreas de intervenção do Estado que são necessárias, que é necessário assegurar. Desde logo e em primeiro lugar, no apoio ao reforço da competitividade e à atratividade económica destes territórios. E aí o Estado deve seguramente diferenciar positivamente, desde logo, os investimentos que tiverem lugar nestes territórios. E é isso que estamos a procurar progressivamente fazer e, sobretudo, introduzir em cada uma das áreas de intervenção política pública. Desde logo, numa área que me diz particularmente respeito, os fundos estruturais, o Regulamento Geral dos Fundos que foi aprovado, prevê expressamente que existirão comparticipações mais elevadas para os territórios de baixa densidade e com uma taxa de desenvolvimento económico mais baixa. E essa diferenciação não é apenas, portanto, ao nível de regiões,
Nós sabemos que 93% dos fundos vão para as regiões de convergência, sendo que, no próximo quadro de programação, há uma norma que limita muito o chamado spillover e, portanto, impede, está expressamente proibido, a possibilidade de uma empresa estabelecer a sua sede apenas para título formal numa região de convergência, ainda que depois a atividade económica seja numa região desenvolvida. Isto é proibido pelo novo Regulamento Geral dos Fundos. Portanto, não vai acontecer isso que acontecia no passado, para garantir que os 93% de fundos para as regiões de convergência ficam nas regiões de convergência. É essa a razão pela qual o país tem o dinheiro, é aí que eles devem ser aplicados. Mas mesmo dentro das regiões de convergência existem diferenças importantes. Ainda há poucas semanas dizia isso, aqui numa cidade aqui próxima, há diferenças entre o Porto e Vila Real, como há depois entre o Porto e entre Vila Real e Montalegre, por exemplo. E cada uma dessas diferenças tem de ser reconhecida. E o Regulamento Geral dos Fundos prevê essa diferenciação, não apenas ao nível da região, da comunidade intermunicipal, mas do próprio município. E, portanto, quanto menor for o índice de desenvolvimento económico e social, ou quanto mais se tratar de um território de baixa densidade, maior a taxa de comparticipação dos fundos, ou seja, maior o apoio dos fundos aos investimentos que aí tiverem lugar. Este é um ponto muito importante e que está como regra geral para todos os programas operacionais dos fundos. Isto reflete outra preocupação que tivemos no Código Fiscal de Investimento, aprovado há poucos meses pelo Governo, que também prevê uma majoração especial para os investimentos em territórios de baixa densidade. O mesmo nos apoios, também numa área que me compete, à comunicação social local e regional, onde os órgãos de comunicação social local e regional em territórios de baixa densidade terão um apoio maior do que aqueles que se encontrem noutras partes do nosso país. E, para além disso, outra novidade importante que é introduzida no Portugal 2020 é a abertura de avisos e concursos de acordo com tipologias de municípios. Como muito bem dizia o Sr. Presidente da Animar há pouco, nós não podemos pensar que Vila Real pode concorrer necessariamente com o município do Porto para determinadas categorias de projetos. E, portanto, temos de abrir tipologias de concursos de acordo com certas tipologias de municípios, e é isso que será a regra, da mesma forma que é a regra que depois concurso é concurso. E a regra geral no Portugal 2020 já não existirão os chamados convites para projetos, é uma regra de concursos. Mas existirão concursos para tipologias de municípios. Mas estas medidas só funcionarão se forem associadas a uma estratégia de desenvolvimento económico local, regional, assente naquilo que eu tenho designado de competitividade inteligente, ou seja, uma competitividade que parte da valorização dos recursos endógenos, da valorização dos recursos de cada território, dos recursos que diferenciam os territórios. Porque num contexto de uma economia que tem de ser uma economia aberta e competitiva num mundo global, paradoxalmente, aquilo que é local ganha ainda mais valor. Porquê? Porque é o fator diferenciador. E é com base nessa diferenciação que nós devemos conseguir ser competitivos no mundo local. Não é com baixos salários, é com acrescentando valor àquilo que são os fatores diferenciadores do nosso território. Os recursos naturais que aí existem, os produtos tradicionais que muitas vezes existem nesse território e hoje, com base nos quais nós podemos inovar ou comercializar de forma diferente, é isso que temos de fazer e é nesse tipo de competitividade que temos de apostar. É por isso também que nós desenvolvemos estratégias de especialização inteligente ao nível regional para ajudar a identificar esses fatores, mas igualmente que reforçamos a gestão desconcentrada dos fundos. Há um reforço em média de 35% dos POs regionais, portanto, nunca uma parcela tão grande dos fundos estruturais foi gerida ao nível regional. E, para além disso, iremos reforçar também as verbas quer para as ações de base local, que se chama agora as DLBC no futuro, quer para o PROVER, o Programa de Valorização dos Recursos Endógenos, que são programas e ações particularmente relevantes para os territórios de baixa densidade e que vão ver as suas verbas reforçadas no âmbito do Portugal 2020. Fundamental igualmente, e devo manifestar aqui total acordo com o Sr. Presidente da Animar, que frisou muito esse ponto,
mas também o Sr. Reitor da UTAD, é a necessidade de promover cooperação entre os diferentes agentes que intervêm no território e coordenação das diferentes políticas públicas que intervêm no território. Como sabem, este Governo criou até um instrumento global a nível nacional inovador a esse respeito, que é o Conselho de Concertação Territorial. O país tinha um Conselho Económico e Social, passa a ter também, e tem, já tivemos aliás 2 reuniões, um Conselho de Concertação Territorial em que estão representados as freguesias, os municípios, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas, as regiões, para promover uma maior articulação e coordenação nas intervenções no território destas diferentes níveis de governo sobre o território, mas é fundamental promover esta coordenação e articulação a todos os níveis de intervenção sobre o território, da ação dos diferentes agentes de políticas públicas que agem sobre o território. Uma das coisas que correu pior nos fundos europeus, e houve aspectos que correram bem e outros aspectos que correram mal, é preciso não fazer um diagnóstico absoluto. Uma das coisas que correu mal foi a fragmentação. Fragmentação das intervenções públicas, descoordenação frequentemente das ações, falta de cooperação entre os diferentes agentes que interviam no território. Há vários aspectos que nós estamos a tentar promover no sentido de combater essa fragmentação e promover maior coordenação das políticas públicas e maior cooperação entre os diferentes agentes. Desde logo, a lógica multifundos, que foi mencionada e que vai ser inovadora, ou seja, um projeto pode incluir Fundo Social Europeu e FEDER. Frequentemente, ainda ao almoço falava com os senhores reitores disso mesmo, de projetos que envolvam as duas dimensões, são projetos que têm muito mais capacidade de alterar a realidade, de ser efetivos na forma como mudam. Nós temos desde as empresas em que pode ser importante investir no equipamento de inovação, mas ao mesmo tempo formar os seus trabalhadores, e não faz sentido estar a candidatar-se para um projeto numa área e depois outro projeto noutra área. Isso deve ser um projeto integrado. E, portanto, isso é uma novidade importante. Essa novidade é replicada depois a diferentes níveis, como a generalização das ITIs ao nível das comunidades intermunicipais, e que podem concorrer quer ao nível dos programas regionais, quer, muito importante, podem concorrer também aos programas temáticos nacionais. E, portanto, nesse sentido, apesar das verbas a nível regional poderem ser mais limitadas do que aquilo que se esperaria, a capacidade de poderem ir buscar dinheiro também aos programas temáticos, dependendo da qualidade das estratégias que apresentaram, vai alargar aí a capacidade e até os domínios de intervenção dos municípios. É fundamental também tentar promover coordenação dos diferentes agentes, e nós temos vindo a promover isso mesmo, a incentivar que, por exemplo, as universidades, eu fiz essa solicitação a cada um dos presidentes das comissões de coordenação, que fale com as universidades e com os institutos politécnicos, no sentido de promover coordenação entre eles, como aqui no Norte está a acontecer e muito bem, e devo dizer que este exemplo aqui do Norte tinha discutido com o professor Emílio Gomes e com o próprio reitor da universidade, serviu de inspiração para depois o tentarmos reproduzir nas diferentes regiões do país, no sentido de promover essa articulação entre as universidades politécnicas, mas também de associar depois a esses projetos, na medida dos possíveis, por exemplo, as associações empresariais, os municípios, as comunidades intermunicipais. E, portanto, de favorecer, até numa lógica de compromisso, não de apoio a projeto específico, como disse, vai sempre depender de concursos, mas de ligação com aberturas de concursos, compromissos no sentido de abrir concursos, avisos para determinadas áreas de intervenção, correspondam a um projeto que ganhe massa crítica e, portanto, capacidade real de alterar o território. Eu acredito que é muito melhor apoiar dessa forma e contratualizando resultados no âmbito de ações mais ambiciosas. É fundamental, igualmente, a territorialização das políticas públicas. Eu acredito muito na descentralização, acredito que ainda vamos conseguir, neste último ano de legislatura, ainda vou conseguir colocar em marcha projetos ambiciosos de descentralização no âmbito da educação e da saúde. Já estamos no âmbito da educação, já estamos em conversações com 20 municípios, ou um conjunto de municípios, no sentido de poder vir a ter, pelo menos num grupo mais limitado desses municípios, projetos piloto, ainda este ano e no início do próximo ano, de descentralização muito ambiciosa na área da educação.
Espero poder muito em breve também iniciar essas conversas com municípios na área da saúde. Estamos neste momento em conversas com o Ministério da Saúde no sentido de definir o modelo que iremos propor aos municípios de descentralização nessa área, que inclui quer as competências a transferir, quer um envelope financeiro que a isso deve corresponder, e depois o sistema de monitorização, que é extremamente importante para gerar credibilidade e confiança entre os municípios e a administração central de que os meios financeiros atribuídos quer vão ser bem geridos, quer isto não vai gerar um aumento da despesa pública, que é a preocupação da administração central, quer do ponto de vista dos municípios, que a transferência que vão obter é suficiente para exercerem essas competências com melhoria dos serviços públicos prestados à população. Porque, em última instância, é isso que dá sentido à descentralização. Só há sentido na descentralização se ela se traduzir depois numa melhoria dos serviços públicos prestados à população na área da saúde ou na área da educação ou eventualmente na área do apoio social. E eu acredito muito que será esse o caso. Porque eu acredito muito que a descentralização, a proximidade que decorre da descentralização, permite conhecer melhor a realidade, ter melhor informação e, portanto, poder mais adequadamente e rapidamente resolver certos tipos de problemas. No caso da educação, um exemplo que eu dou é o de combate, por exemplo, ao abandono escolar ou ao insucesso escolar. Um município, o combate ao abandono e ao insucesso escolar depende não apenas de uma intervenção na escola, mas de uma intervenção no meio social, onde a escola se insere. E, portanto, um município tem um conhecimento sobre essa matéria que a 5 de outubro nunca terá. Portanto, terá uma capacidade de intervenção e de poder ser efetivo no combate ao abandono escolar que dificilmente, a nível central, podemos ter. Mas a descentralização também permite adequar as políticas públicas às diferentes realidades do território. A mesma política pública pode necessitar de ser adaptada e de ser implementada de forma diferente num território de baixa densidade ou em Lisboa, por exemplo. E permite também reconhecer que há diversidades de preferências entre as diferentes comunidades. Podem querer que os serviços públicos sejam prestados de forma diferente e isso deve ser reconhecido e deve ser permitido. Permite também uma mais imediata e direta responsabilização. Se há um problema numa escola, uns pais podem muito mais facilmente exigir responsabilidades e obter uma correção muito mais rápida por parte do Presidente de Câmara do que da 5 de outubro. Isto é uma dor de cabeça para os Presidentes de Câmara, mas uma dor de cabeça que eu sei que os autarcas gostam de ter. Este é o tipo... Quem é autarca gosta de resolver este tipo de problemas, porque é também o que lhe traz satisfação no exercício do cargo. E, portanto, eu acredito muito que estes projetos de centralização, como disse, são ambiciosos quanto aos objetivos daquilo que vamos fazer. Mas vão ser prudentes no método, ou seja, vamos começar com 10, 15, com um conjunto limitado de projetos pilotos para, durante um ano, testar, ver, monitorizar, afinar o modelo e depois, eventualmente, generalizá-lo, até porque, se esses projetos correrem bem, como eu acredito que vão correr, haverá mais tranquilidade e mais confiança, quer em todo o país, quer nos portugueses, quer nos próprios autarcas, para uma generalização do modelo e uma aplicação a todo o país. Finalmente, é fundamental também garantir a presença do Estado no território. Ela não se pode continuar a ser garantida da mesma forma do passado, mas o Estado tem de continuar presente. Nesse âmbito, como sabem, há um projeto que está em curso, coordenado pelo meu Ministério, que é a de reorganização dos serviços de atendimento, que inclui a área dos serviços de finanças, da segurança social, dos registros de notariado, desse tipo de serviço público de atendimento, não inclui a matéria nem da saúde, nem dos tribunais, e eu penso que nós conseguimos um modelo que permite racionalizar e tornar mais eficiente a administração pública, mas com melhor qualidade de atendimento para os cidadãos e maior proximidade de atendimento aos cidadãos. Penso que esse modelo vai garantir isso. E vai garantir por uma razão simples. Porque houve junção de esforços entre a administração central e os autarcas e os municípios que estão a participar no processo. Este modelo vai funcionar porque há essa cooperação, porque nos vai permitir, sem sair do município, juntar em espaços que frequentemente vão ser geridos pelo próprio município, uma loja do cidadão gerida pelo município, ao nível municipal, juntar os diferentes serviços públicos, incluindo as finanças, e, portanto, foi um dos aspectos que nos permitiu retirar do memorando de entendimento a obrigação de encerramento das finanças,
substituindo por este modelo novo, mas, portanto, garante que o atendimento dos serviços de finanças se mantém ao nível municipal, numa loja do cidadão, complementado por uma rede de muito maior proximidade, muito maior disseminação, que é a rede dos espaços de cidadão, que não substitui as lojas de cidadão, mas é complementar às lojas de cidadão. Portanto, cada município terá, pelo menos, há casos de municípios, seguramente, que terão mais do que uma loja de cidadão, mas pelo menos uma loja de cidadão e depois esta rede complementar de muito mais proximidade, onde os cidadãos poderão ir tratar de muitos assuntos sem sair da sua freguesia, sem sair, em alguns casos, até do seu bairro. E igualmente complementado depois com soluções de mobilidade, sobretudo para territórios de muita baixa densidade, seja a solução de transporte público a pedido, em locais, em regiões onde não é possível ter carreiras regulares, e portanto, mas podemos aí desenhar uma solução de transporte público por marcação prévia a pedido, quer as carrinhas do cidadão, que podem ir a espaços muito isolados ou pessoas que têm pouca mobilidade, diretamente tratar desses assuntos com os cidadãos. Esta é realmente uma reforma muito ambiciosa, muito grande, que estamos a fazer em 42 municípios, correspondentes a territórios de 4 comunidades intermunicipais, em primeiro lugar, e que eu acho que vai realmente traduzir-se em melhor qualidade de atendimento, racionalizando o funcionamento da administração, sem que haja perda da qualidade do atendimento e até com uma melhoria e uma maior proximidade aos cidadãos. E como disse, isso é possível porque este é um exemplo das vantagens da cooperação e da coordenação entre diferentes atores. Se conseguimos fazer isto, é pela ótima cooperação que temos tido com os autarcas, que tal como nós temos procurado ter essa preocupação, mais que ninguém, eu direi, os autarcas têm isso na primeira linha da sua ação, que é a preocupação dos seus munícipes, resolver o problema dos seus cidadãos. E, portanto, quando nós partimos dessa preocupação, é fácil encontrar soluções inovadoras que não se traduzam numa perda de proximidade do Estado, mas numa nova forma de proximidade do Estado, como estamos a procurar encontrar neste caso. Porque isso também é fundamental para garantir precisamente que não apenas tiramos partido de tudo o que existe em cada parcela do nosso território, como que não aceitamos um Portugal que funcione a várias velocidades. Isso é inaceitável. A preocupação de coesão social que deve unir todos os portugueses tem uma expressão em termos de coesão territorial que tem de ser assegurada. Muito obrigado.